Vamos lá então. Bem, quando se fala de cálculo numérico, a gente propõe então métodos numéricos para resolver questões até então calculadas lá no campo do algebrismo, né, da álgebra. Então a gente vai propor aqui alguns métodos onde você recorre muito à aritmética, a fazer conta, sem ter que criar uma estrutura, de repente uma estrutura algébrica, e depois resolver, de repente, uma equação ou trabalhar com uma função. Então, o algebrismo aqui não é a nossa ferramenta de estudo. Nós vamos aqui, de repente, identificar métodos onde se faz conta para resolver questões que até então eu trabalhava no campo da álgebra. A ideia é essa aí. Então, o primeiro método é, é esse aqui, ó. É o método dos trapézios para trabalhar com integração numérica. Ó, integração numérica. Esse método é o método dos trapézios, ok? Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Vamos lá então. Bem, vamos começar assim. Então, integração numérica, regra dos trapézios. Beleza, para que serve essa regra dos trapézios? Vamos lá comigo. Nós já sabemos que o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 trata especificamente de funções, tá ok? E o que é uma função matemática? Função matemática é uma estrutura algébrica que traz uma relação direta entre duas variáveis, né? Sempre tem-se lá na matemática pura, nada aplicada, tem-se de repente um valor de y dado em função de x. Claro que no campo da engenharia, o que mais acontece são relações entre duas variáveis, como que a densidade varia em função da temperatura, como que o torque varia em função da força aplicada, como que o torque varia em função da distância em que a força é aplicada ao eixo de rotação do meu sistema. Então, é muito comum a gente se deparar com um fenômeno e nesse fenômeno eu ter um evento onde tem-se uma variável dada em função de outras variáveis. Então, a matemática se propõe a criar modelos algébricos que lhe permite relacionar uma em função da outra, para prever resultados futuros. Então, numa matemática pura, nada aplicada, o que é uma função? Então, é bom lembrar que uma função f de x igual a, vamos pensar aqui, em 2x elevado ao quadrado. Uma funçãozinha razoável, fácil. É uma função quadrática. Qual que é o papel, qual que é o único papel de uma função? O papel algébrico de uma função? Trazer uma relação direta entre duas variáveis. Então, nesse caso aqui, eu posso pensar num y escrito por 2x ao quadrado, é a mesma coisa. Onde se lê o f de x, na verdade, eu tenho uma variável y que, em função de x, se calcula com 2x ao quadrado. O que eu posso fazer, então, com essa função? Como é que eu brinco, se é que é possível? Como é que eu posso brincar com uma função? Fácil. Ó, eu posso aqui montar uma tabelinha. E nessa tabela eu atribuo valores para x, pensar aqui em x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 5. Beleza. Nessa função, quando x for igual a 0, tem-se uma imagem 0 ao quadrado, 0 vezes 2, 0. Quando x for igual a 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Quando x for igual a 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Quando x for igual a 5, 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Você, então, cria pares ordenados. Então, nessa função, quando x for igual a 0, tem-se uma imagem, um f de x, né, um f de 0, igual a 0. Então, ó, isso aqui me fala que o f de 0 é igual a 0. Beleza? Ó,
para um x igual a zero, tem-se uma resposta na função igual a zero. Esse par ordenado me fala que quando x for igual a 1, tem-se um y igual a 2. Então, ele me fala que o f de 1 vale 2. Beleza? E por aí vai. Cada par ordenado, lá no plano cartesiano, vai para mim representar um ponto. Ó, se o f de 0 é igual a 0, x e aqui y ou f de x. Quando x for igual a 0, tem-se uma imagem também igual a 0. Então, esse ponto aqui, esse ponto representa um dos infinitos pares ordenados que eu posso criar a partir dessa função. Mas tem outros tantos. Ó, eu sei que o f de 1 é igual a 2. Quando x for igual a 1, tem-se uma imagem igual a 2. Ó, ou seja, na minha tabela aqui, eu posso criar com essa tabela infinitos pares ordenados. E aí? Infinitos pares ordenados vão lá no plano cartesiano determinarem infinitos pontos. Na hora que eu uno esses infinitos pontos, eu tenho o gráfico da minha função. Beleza? Então, o gráfico de uma função se constrói lá no plano cartesiano ponto a ponto. Então, nesse gráfico aqui, ó, para um valor qualquer de x, de um ponto sobre o gráfico, se eu pegar esse ponto aqui sobre esse gráfico, para esse valor de x, tem-se uma resposta dada por aquela função. Então, se esse gráfico aqui é o gráfico daquela função, qualquer ponto sobre esse gráfico me fala que para aquele valor de x, tem-se naquela função uma imagem igual àquele valor. Ou seja, então, ponto a ponto, eu tenho sobre esse gráfico aqui, coordenadas x e y, pares ordenados, que aquela função vai estar determinando. Vamos lá, então. Aí, lá no seu cálculo 2, vamos pensar assim, quer ver? Ó? Lá no cálculo 2, Moniquinha te ensinou que dada uma função f de x, um exemplo aqui, igual a x ao quadrado mais 3. Essa aí é uma função de grau 2. O seu gráfico estaria assim mais ou menos, ó. Aqui, ó. Vamos lá? Essa parábola aqui, ó. Aí você lá na Mônica, você aprendeu que se te interessa, e por que razão interessa, vai vir depois, espera um pouquinho. Eu vou lhe ensinar isso aí. Quando que me interessa calcular a área sobre um gráfico? A área embaixo de um gráfico. Aí seria produto cartesiano. Espera um pouquinho. Mas vamos supor que você queira calcular nessa função aqui, quando x for igual a 0, 0 ao quadrado, 0 mais 3, vou ter uma imagem igual a 3. Concordo? No mesmo gráfico, quando x for igual a 2, ó, quando x for igual a 2, eu vou ter uma imagem igual a 2 ao quadrado, 4, mais 3, 7. Vamos supor que por uma razão qualquer, então, ó, entenda uma coisa, esse gráfico aqui foi construído a partir dessa função. Então, todos os pontos que estão sobre essa parábola são contemplados por essa função. Então, ó, esse ponto aqui é um ponto de abscissa de x igual a 2. Então, eu sei que sua ordenada ou imagem, f de x, seria o f de 2. 2 ao quadrado, 4 mais 3, perdão, 7. Né? 7. Vamos lá? E aí, então, por uma razão qualquer, você quer calcular a área entre esse gráfico e o eixo das abscissas. Quero calcular essa área aqui, ó.
Eu quero calcular a área limitada pelo gráfico com um eixo horizontal no intervalo de 0 a 2. Não é isso aí? Moniquinha te ensinou a fazer isso aí. Ó, área limitada por esse gráfico no intervalo entre x igual a 0 e 2, essa área é dada pela integral definida da função f de x dx no intervalo de 0 a 2. Beleza? E aí? Só que integração, a integral de uma função, recorre a um processo algébrico. Eu tenho que integrar algebricamente a função e depois aplicar aqui para calcular essa área. Claro que aqui eu vou ter um cálculo de área exata. Eu quero fazer o quê? Eu quero trocar, presta atenção, eu quero trocar esse processo algébrico por um processo aritmético que me leve, se não nessa área exata, me leve pelo menos a um valor aproximado dela. Quero só fazer conta. Eu não quero, antes de achar o resultado, ter que integrar a função. Eu quero pular esse processo algébrico. Eu quero já na minha maquininha inserir valores e já achar o resultado através de um método mais aritmético, mais de fazer conta, numérico, ok? Vamos lá. Vou dar um pause aqui. Vamos lá, vamos começar de novo agora. Vamos nessa. Retomando. Esse é o nosso exemplo. Eu quero calcular, presta atenção, eu quero calcular a área limitada por esse gráfico com o eixo x no intervalo dessa função de domínio, no intervalo de domínio de xo até xn. No exemplo anterior, foi de 0, isso aí de 0 até 2, isso aqui. Aqui agora, de forma um pouco mais genérica, quero calcular essa área aqui, ó. Essa área sobre o gráfico da função no intervalo de x0 até xn. Beleza. Bem, você conhece a função. Então, você conhece a função. Não é isso aí? O seu modelo algébrico. Então, você pode nessa função, atribuir qualquer valor para x, que ela vai te dar o valor de y como resposta. Até aí é cálculo numérico. Pô. Você tem um modelo algébrico, uma fórmula matemática, não é isso aí? E você vai atribuir nessa fórmula valores para x, e ela vai lhe dar valor de y correspondente. Então, ó, o que eu fiz então? Me interessa calcular essa área de xo até xn. O que eu fiz? Eu apliquei nessa função o valor de xo. E encontrei essa imagem aqui, ó. F de xo, tá ok? É o valor de y, quando lá eu aplico um x igual a xo. Apliquei lá também o valor de x igual a xn. E encontrei essa imagem aqui, ó, f de xn. Tudo bem? Vamos lá. Então, me interessa a área limitada entre o gráfico e o eixo x nesse intervalo aqui, ó. Existe um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, eu quero calcular essa área aqui, ó. Beleza? Olha o que eu faço, quer ver? Eu vou pegar o meu intervalo em x e vou dividir em quantos, olha só, e vou dividir em quantos intervalos menores me for conveniente. Quanto mais irregular, quanto mais agressiva for essa curva, ou quanto mais oscilante for sua taxa de variação, maior tem que ser, menor tem que ser o intervalo, para que eu encontre respostas com maior precisão. No nosso caso aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou dividir o intervalo que me interessa de interesse em 4 intervalos menores. Ó, aqui eu tenho x0, então peguei aqui um x1, x2, x3 e aqui xn. Beleza? Para cada valor de x agora,
para cada valor de x, eu vou na função, aplico o valor de x na função e vou encontrar aqui uma imagem. Ó. Então, aqui eu vou ter f de x, ó, vamos comigo. Aqui eu tenho f de x, ó, aqui f de x1, ó. Esse ponto aqui, ó, eu vou ter aqui f de x2. E para esse ponto aqui, ó, eu vou ter aqui um f de x3. Voltei um pouquinho. Ó, voltei um pouquinho. Eu parti da seguinte questão. Existia uma função, e eu queria calcular a área sob o gráfico, a área entre o gráfico e o eixo x, no intervalo entre xo e xn. Beleza? E aí, se eu tenho a função, então eu sei quanto vale a imagem para x igual a xo. Eu só apliquei lá, encontrei a sua imagem, ó. F de xo é o valor de y para um x igual a xo. Aí apliquei também o valor de xn, encontrei a imagem da função para x igual a xn. Beleza. E aí, para poder calcular essa área, eu fiz o quê? Eu dividi o meu intervalo maior em x em intervalos menores. Então, ó, por minha conta, eu peguei esse intervalo maior e dividi em 4 intervalos menores. Beleza? Com isso, então, eu determinei o ΔX da minha questão. Que é o ΔX? O ΔX é o tamanho dos intervalos menores que eu determinei. Por exemplo, ó, se XO fosse igual a 2 e XN fosse igual a 12, concordo que o intervalo que teria 10 unidades? Concordo? Se eu dividir em 4 pedaços menores, 10 por 4 vai ser igual a quanto? 2,5. Então, eu vou ter aqui 2, 4,5, e aí? 7, 9,5, 12. Então, ó, eu tenho intervalos de 2,5 unidades. Então, eu entendo o seguinte. Primeiro, se eu quero um resultado com maior precisão, para que eu tenha uma maior precisão, eu tenho que ter um ΔX menor aqui, ó. Quanto mais eu retalhar essa área, maior minha precisão de resultado final. Então, para mim aqui foi conveniente encontrar 4 intervalos menores. Então, esse ΔX, presta atenção, esse ΔX depende de você, depende da função. Ah, eu quero trabalhar com um ΔX muito pequeno. Beleza. Esse ΔX, então, depende de quantos subintervalos te interessam naquele intervalo maior. Então, esse ΔX aqui, ó, você pode encontrar como? Esse ΔX você pode encontrar dividindo o intervalo maior, xn, menos xo, por um n, onde esse n é a quantidade de subintervalos. Beleza? Então, guarda isso aí, ó. Para mim aqui, esse n foi igual a quanto? 4. Então, para n igual a 4, tem-se um ΔX, xn menos xo me dá um intervalo maior. Dividir por 4, eu vou ver o passo que eu vou dar. Então, de um valor de x para o outro, eu vou dar um passo ou um ΔX igual ao valor encontrado ali. Beleza? Vamos lá, então. Fazendo isso, preste atenção, fazendo isso, eu posso agora enxergar sobre o meu gráfico não mais uma área única, e sim
uma área toda fragmentada em trapézios. Ó, esse trapézio aqui, claro que eu estou olhando para esse trapézio que era para ser assim deitado, ó, aqui, tá vendo? Ele está em pé, ó, mas é um trapézio aqui, ó, sua base maior, base menor e sua altura está aqui, ó. Aqui tem outro trapézio, ó, base maior, base menor e sua altura está aqui, ó. Aqui eu tenho outro trapézio. Base maior, base menor, e aqui é a sua altura. E aqui um último trapézio. Ó, base maior, base menor, vê sua altura. Claro que, na hora que eu corto em segmentos retos, cara, eu vou ter uma diferença de área no final. Vai ficar um pedaço para trás aí. Beleza? Vamos lá. Mas eu posso, com muita aproximação, chegar numa área exata. Até porque, se esse gráfico for mais excêntrico, eu vou então dividir numa maior quantidade de trapézios. Né? Disso eu não abro mão. Vamos lá então? Vamos tentar aqui encontrar um algoritmo numérico para calcular essa área aí. Turminha, vê? Lucas, né? Os dois Lucas. Concordo que nesse primeiro, ó, trapézio número 1, trapézio número 2, trapézio número 3, trapézio número 4. Por que são 4 trapézios? Porque eu decidi no início da questão trabalhar com nzão igual a 4. Então eu tive um ΔX que dividiu o meu intervalo maior em 4 pedaços menores. E aí? Concordo que do trapézio número 1 eu tenho uma base maior igual a f de x1. Ó, presta atenção. Essa base aqui mede f de x1. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho um y quando x é igual a x1, a função que me deu isso aí. Concordo que a base menor é o f de x0? Tudo bem? Vamos lá então? Vamos calcular a área desse trapézio 1 aqui? Ó, trapézio 1. Quem é a sua área? Base maior, f de x1, mais base menor, f de x0, vezes a altura, vezes ΔX sobre 2. Trapézio. De um trapézio, sua área é base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Trapézio número 2. Essa é a sua base maior, ó. Então, concordo que esse segmento aqui mede f de x2. Então, vamos lá. Trapézio número 2. Sua área, f de x2. Base maior. A base menor, cara, ó. O que é base maior? O que é base maior para o trapézio que o antecede é para ele base maior. Ou o que é base maior para o trapézio que o antecede é para ele a base menor. Então, mais f de x1 vezes ΔX, que é a altura do trapézio, sobre 2. Trapézio 3. Quem é a sua área? Eu estou aqui agora, ó. Base maior, f de x3, mais base menor, f de x2, ó. O que é base maior para o trapézio 2, para o 3 é base menor. F de x2, vezes a altura, que é ΔX, sobre 2. Trapézio 4. Vamos acabar ali. Trapézio 4. Quem vai ser a sua área? Ó, base maior, F de X. No caso, é fxn ou fx4, beleza. F de xn mais f de x3 vezes a altura, ΔX, sobre
2. Se eu somar essa área com essa área aqui, essa área e essa, eu vou somar a área desse trapézio com a área desse trapézio, a área desse trapézio, a área desse trapézio. Eu vou, então, ter uma área aproximada para a área que me proponho a calcular. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui agora. Vamos somar essas áreas, hein? Vamos fazer caber aqui, quer ver? Ó? Vamos lá? Área total vai ser igual. Ó, F, colocar lá em cima. Área total vai ser igual. F de x1 mais F de x2 vezes delta x sobre 2, ó, mais F de x2 mais F de x1 vezes delta x sobre 2 mais F de x3 mais F de x2 vezes delta x sobre 2. Vou apagar aqui, ó. Já usei esse cara, então eu já somei essa área, ó. Somei com essa aqui, somei com essa aqui. Então vou apagar aqui, ó. Quadro aqui pequenininho. Mais, ó, então mais F de xn mais F de x3 vezes delta x sobre 2. Aí eu vou somar todo mundo, ó. Só que nesses termos, o delta x, cara, é um fator comum. Então eu posso colocá-lo em evidência. Então o que vai ser essa área? Vai ser igual a delta x que multiplica. Olha como que nessa soma aqui, ó, todos os termos se repetem, ó. F de x2 eu somei aqui também, ó. Mais aqui também. Até porque tá lembrado que o que é base maior para o trapézio anterior é base menor para o trapézio que o sucede. Então eu vou somar duas vezes esse segmento, com exceção da base menor do primeiro e base maior do último. Então, esses dois elementos só aparecem uma vez no meu somatório. Então, ó, F de x2 aparece duas vezes. De x3 também. De x1 também. Só o F de x, ó, o F de x0, que aparece uma vez só. Então, ó, eu vou fazer F de x0 mais duas vezes F de x1 mais duas vezes F de x2. Ó, eu tenho o F de x0, que aparece uma vez só. De x1 aparece duas vezes. x2 aparece duas vezes. x3 aparece duas vezes e xn uma vez só. Então, ó, mas, deixa eu abrir aqui, quer ver? Eu vou abrir aqui embaixo, ó. Espera um pouquinho. Quadro pequenininho. Eu quero somar aquilo ali agora. Quem vai ser essa área? Vai ser igual a F de x0 mais duas vezes F de x1 mais duas vezes F de x2 mais duas vezes F de x3 mais F de xn, que foi a última, vezes delta x sobre 2.
Essa aqui é a nossa formulazinha. Se você lembrar, nós tínhamos 4 trapézios. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Ó. Fazer melhor, espera um pouquinho. Se você lembrar, naquele gráfico nosso, nós tínhamos 1, 2, 3, ó. Eu tinha 4 trapézios para calcular aquela área. Todos eles com base ΔX. E suas alturas? Aqui eu tinha x0, ó, f de x0. O f de x1 apareceu 2 vezes para calcular a área desse e desse. F de x2 apareceu 2 vezes para calcular a área desse e desse. De x3 também, 2 vezes. E o f de x4, que é o nosso xn, apareceu uma vez só lá no limite da figura. Então, se eu quero calcular a área no intervalo de tanto a tanto, esse valor de x e esse valor de x são extremos do meu intervalo. Então, suas imagens só aparecem uma vez aqui, ó. Tá vendo? Nesse algoritmo. Já as imagens dos valores de x que estão dentro desse intervalo aparecem 2 vezes. Vou fazer um exemplo, quer ver? Espera um pouquinho. Vamos lá? Aqui, ó. Calcule a área sob a curva y igual a x ao quadrado mais 10 no intervalo de 1 a 11. Utilize 4 subintervalos. Ok? Vamos lá. Então, eu não sei. Agora, como é um cálculo numérico, eu já criei um algoritmo de resolução, né, numérico, eu vou abrir mão, de repente, de conhecer esse gráfico aí. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular o meu ΔX, que é o meu passo. Ou seja, é você conhecer os valores de x que você vai lançar a mão para conhecer suas imagens. Vamos lá, então? Vão comigo, ó. Então, o meu ΔX é igual a área que me interessa. Ó, a área que me interessa seria um gráfico muito doido. Eu quero a área sobre o gráfico entre x igual a 1 e x igual a 11. Para isso, eu vou aqui utilizar 4 subintervalos. Então, eu vou dividir um intervalo maior em 4 partes. O que eu faço, então? De 1 para 11, eu tenho 10 unidades, concorda? Então, ó, seria 11 menos 1 sobre 4. Daria 2,5. Beleza? Aí, então, eu vou montar uma tabela para saber quais os valores de x que eu vou tomar como referência. Ó, x, e aí, então, eu tenho y, né? Ou f de x. Vamos lá? Vamos fazer? X igual a 1. Para x igual a 1, vai lá na função agora. O ΔX, presta atenção, o ΔX é o seu passo. Ele vai te indicar qual que é o próximo x. Então, x igual a 1. 1 ao quadrado, 1 mais 10, 11. Agora, se o meu ΔX é igual a 2,5, então quais são os valores de abscissa que me interessam? 1 mais 2,5, 3,5, mais 2,5, 6, mais 2,5, 8,5, mais 2,5, 11. Você vai então pegar, então o ΔX, ele acaba aí, ele só serve para isso. Para você, por enquanto, pegar o seu valor, nisso aí, desse x inicial, e dar os passos no eixo x. Mais 2,5, mais 2,5. Claro que, se eu pedisse para calcular essa área com maior exatidão, eu pediria então aqui 10 subintervalos. Então o ΔX seria menor, eu teria um passo menor, eu iria retalhar a figura em mais trapézios, teria uma área mais exata. Vamos lá então. Vamos nesse aqui. X igual a 3,5, ó. 3,5 ao quadrado, mais 10.
22,25. Isso aí. X igual a 6. 6 ao quadrado mais 10. Aqui, ó, 6 ao quadrado, ó. 6 ao quadrado mais 10, 46. 46. X igual a 8,5. 8,5 elevado ao quadrado mais 10. 82,25. X igual a 11. 11 ao quadrado mais 10 dá 131. E aí? Então, olha o que eu faço agora. Eu vou lançar a mão daquela fórmula. Então, entenda aqui. Agora, os valores de x pouco me importam, porque as bases dos trapézios que me interessam são suas imagens, um y. Então, ó, esse valor aqui, ele vai aparecer uma vez só na formulazinha, e esse aqui também uma vez só, né, que são as paredes extremas da minha figura. Todos os outros ali no meio vão aparecer duas vezes. Então, lembrados que o que é base maior para esse é base menor para o seu sucessor. Vamos lá, então. A área que me interessa. Vamos comigo, ó. 11 mais 2 vezes 22,5 mais 46 mais 2 vezes 82. Não, aqui é 22,25. Já errei aqui, ó. Vamos de novo. Ó, a área que me interessa vai ser igual a 11 mais 2 vezes 22,25 mais 46 mais 2 vezes 46 mais 2 vezes 82,25 mais 131, aí aparece uma vez só, para fechar esse bloco aí, vezes a altura, que é um fator comum, que é o ΔX, sobre 2. O que vai ser a minha área? Vamos comigo. Ó, na minha maquininha, eu faço direto. 11 mais 2 vezes 22,25 mais 2 vezes 46 mais 2 vezes 82,25 mais 131 igual vezes 2,5 igual divide por 2 igual a 553,75. Ó, vou guardar esse resultado aqui, ó. Essa área vai ser igual a 553,75 unidades de área. Guardei. Vamos lá? Vamos nessa. Agora, vamos fazer integrando para provar que é certo isso? Tá aí, depois você tira um print para você fazer, né, igual. Então, ó, eu vou lhe dar a função, a curva que me interessa, te dou quantos subintervalos me interessam, você então calcula o ΔX. Com o ΔX, você coloca o x de partida, que é o extremo inferior do intervalo, e vai então somando o ΔX. Beleza? Agora, até chegar no seu até chegar no seu x, que é o extremo superior do intervalo. Agora, você faz o quê? Para cada x encontra a imagem, as imagens extremas aparecem uma vez só na fórmula, as imagens que estão dentro do intervalo aparecem duas vezes, depois eu multiplico o somatório pelo ΔX dividido por 2, que é a área dos sucessivos trapézios. Vamos lá. Agora quer ver? Vamos apagar aqui. Tem que dar certo, né? Vamos nessa aqui, ó. Tem que dar certo. Ó. Então, minha função é, vamos pegar aqui um fx igual a x ao quadrado mais 10. Beleza? Então, eu quero que você calcule a área
no intervalo de 1 a 11, integral definida, de 1 a 11, de f de x dx. Essa integral definida, de 1 a 11, vou integrar aqui, x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3, mais o quê? Fala para mim. Mais 10 o quê? 10x o quê? Ao quadrado sobre 2. Ou 5x ao... Não, perdão. Mais 10x, ele é grau zero. Desculpa aí, galera, mais 10x. Vamos lá, então? Integral definida. Ó, ficaria 11 ao cubo sobre 3, mais 10 vezes 11, menos 1 ao cubo sobre 3, mais 10 vezes 1. Resultado, aqui, 11 ao cubo, 11 elevado ao cubo, ficaria 1.331 sobre 3 mais 110 menos 1/3 menos 10. Menos 10. Resultado, ficaria assim, ó. 1.331 terços menos 1/3 ficaria 1.330 terços. Legal? Mais 110 menos 10, mais 100. O mínimo aqui, bonitão, o mínimo aqui é 3. Então, ficaria 1.330 mais 300 sobre 3. 1.630, isso mesmo, dividido por 3, daria 500, ó, área, 543,3, professor. Mas não bateu, né? Não bateu. Por que que não bateu? Porque esse cálculo aqui é de área exata, né? A integral calcula a área exata, é exatamente isso. Aqui é um cálculo de área aproximado. Claro que se eu pegar um ΔX menor, retalhar ainda mais a minha figura, eu vou ter uma área que vai se aproximar cada vez mais desse valor aqui, tá bom? Turma, então, o método é esse, nada demais. Eu vou lhe passar agora, então, três questões. Você faz as 3 questões, tira uma foto, mas eu quero ela resolvida, mande para mim essa foto, eu já vou arquivar, já vale os pontos para você, tá bom? Vamos que vamos.